O livro de Daniel nem é um livro que você... Bom dia, Marley. Deus te abençoe, querida. O livro de Daniel, na minha humilde opinião, depois do livro de Apocalipse, é um dos livros mais difíceis que eu acho que tem na Bíblia. Então, assim, vocês que são teólogos, que são entendidos no livro de Daniel, porque tem muito a ver também, o livro de Daniel, eles correlacionam muito com o livro de Apocalipse, né? É um livro profético, assim, que mostra as visões do fim. Mas eu não tenho, tá? A intenção, não tenho a ousadia de aqui explicar escatologicamente, teologicamente o livro de Daniel, porque eu não tenho essa pretensão nem habilidade para isso. O que Deus falou no meu coração, ele já fala há muito tempo a mesma mensagem quando eu leio essas coisas de Daniel. E hoje, Deus falou profundamente no meu coração, novamente, e eu quero repartir com vocês o que ele disse, o que eu senti. Meu coração ser abraçado nessa manhã por essa mensagem de Daniel, tá? Então, assim, não sou nenhuma profissional de escatologia ou teologia, esquece isso. Eu venho falar de algo mais simples que chegou ao meu coração e eu quero trazer para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar do jejum de Daniel. Muitas pessoas que às vezes eu vejo falando sobre jejum, fala assim, eu tô no jejum de Daniel de 21 dias. Aí eu vou conversar com a pessoa e eu pergunto, não precisa me explicar o motivo, mas não precisa me explicar o pedido do jejum, mas por que você tá fazendo esse jejum? Porque eu quero alcançar uma bênção. Eu tenho um negócio, uma coisa que eu preciso de Deus, e eu tô fazendo o jejum de Daniel para isso. Fora que eu já vi muitas pessoas fazerem o jejum de Daniel para emagrecimento. Fala assim, você sabia, menino, que o jejum de Daniel emagrece? Porque é só verdura que come, né? Só que tá ali. E eu fiquei pensando, nenhum das duas formas é certo, o jeito certo de jejuar. Não que eu saiba o jeito correto de jejuar. Eu acho que, por mais que a gente estude, a gente nunca vai saber plenamente, exatamente o jejum que agrada completamente o coração de Deus. Assim, mas eu acredito que o jejum de Daniel não tem a ver somente com o propósito de alcançar uma bênção. Porque a forma com que Daniel jejuou é uma forma de se humilhar, de se colocar diante de Deus em favor de outro, em favor do povo. Porque se você for ler todo o contexto da história de Daniel, eles foram tirados da sua cidade, o povo de Israel foi feito escravo e eles escolheram os príncipes de Israel mais sábios, mais inteligentes, mais bonitos para fazerem parte de serviço pessoal do rei, na corte do rei. E Daniel foi um desses escolhidos. E aí você acha que o jejum de Daniel foi só 21 dias? O jejum Daniel, ele tinha uma cultura de jejum. Ele tinha como que fala? Ele tinha um costume já era cultural dele a questão do jejum. O jejum de Daniel não começou no Daniel 10. O jejum de Daniel começou desde o primeiro dia que ele pôs os pés no palácio. Ele resolveu não se contaminar com as iguarias. Oi, Norberta! Seja bem-vinda, querida. Ele resolveu não se contaminar com as comidas de lá. E já começou ali um jejum. Era cultural de Daniel. Então, era orgânico para ele fazer jejum. Então, muitas vezes, você vai fazer um jejum, aquilo para você tá morrendo para fazer esse jejum. Tem que ser algo natural. E outra, o objetivo do jejum é mais para você se humilhar, para você ser transformado no seu entendimento, do que para você receber um propósito. Tem gente que fala assim, o que você está fazendo?
gente chega para mim e fala assim, não tô tomando Coca-Cola porque eu tô num propósito. Eu não tô comendo isso porque eu estou num propósito. E você vai conversar um pouco mais com aquela pessoa, o propósito dela é receber de Deus alguma coisa. E se você estudar sobre o jejum de Daniel, Daniel não estava apenas pedindo libertação para o povo. Daniel, ele estava pedindo perdão pelas escolhas erradas do povo. Porque o que levou o povo a ser cativo de Babilônia foram as escolhas erradas, foi o pecado de Israel. Então, o jejum de Daniel começou, não foi lá no versículo 10, aquele jejum de 21 dias. Desde a primeira vez que ele pisou em Babilônia, ele já começou um jejum. Ele tinha uma vida de jejum, uma cultura de jejum. Aí você fala, mas Fernanda, eu não dou conta não, de ficar fazendo jejum aí a vida inteira. Sim, tem vários tipos de jejum que eu e você podemos fazer que nós não compreendemos, nós não entendemos. Deixa eu só dizer para você, a palavra de Deus diz que nós somos casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo. E nós precisamos escolher o que nós abrigamos dentro desse templo. Isso é um tipo de jejum também. Porque o que é uma vida sem o jejum, fora do jejum? A pessoa come tudo que vem pela frente. Tudo que vem pela frente a pessoa vai comendo. Tudo de bom, tudo de gostoso, às vezes é ruim, mas está comendo também. E aqui em Daniel 1:8 diz assim, Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias finas do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos para que lhes permitisse não se contaminar. Quantas vezes nós nos deixamos contaminar com palavras, às vezes palavras elogiosas, palavras que nos colocam lá em cima e alimenta a arrogância e o ego, a arrogância do nosso coração e o nosso ego, ou às vezes por sentenças. Né? Tem gente aqui nessa live que teve alguém que estava aqui conversando até ontem, que acusou, colocou culpas sobre a pessoa por causa de algo que aconteceu e a outra ficou alimentando a culpa. Você foi culpada porque isso aconteceu, a culpa é sua. E aí você vai decidir se vai se contaminar ou não. Daniel, ele tinha uma inteligência emocional e espiritual fantástica. Ele decidiu não se contaminar nem com coisas boas, nem com coisas ruins que viessem até eles. Porque muitas vezes os elogios, as coisas boas que vêm para você, que vêm para alimentar o seu ego, é para você construir a sua história em cima de um tapete que o inimigo das nossas almas vem e puxa, cai e desmorona tudo. Ou às vezes você tem construído a sua história e tem permitido se contaminar com palavras, com sentenças muito difíceis. Você fala assim, Fernanda, mas o que tem a ver isso com Daniel? Daniel escolheu, decidiu não se contaminar. Então, é uma escolha. Você decide, você não está lá, fisicamente, você não está no lugar de Daniel. Mas eu queria fazer uma analogia sobre isso. Fisicamente, nós estamos num mundo onde facilmente nós somos capturados, nós somos colocados em prisões emocionais. E nós, como casa de Deus, como templo do Espírito Santo, nós temos que decidir não se contaminar. Decidir não comer o que todo mundo está comendo. Lá em Romanos 12 fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Não se conforme com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer muito experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa ter a compreensão de que você tem que guardar o seu coração, não se contaminar. Daniel decidiu com os amigos deles não se contaminar, não engolir, não entrar para dentro deles o que todo mundo consome, o que todo mundo faz, como diria a sua mãe, você não é todo mundo. Deus tem
um propósito para sua vida. Deus tem um caminho para você caminhar onde é reto. Mas as suas escolhas erradas, as suas decisões erradas, o seu pecado, ele faz curvas, faz voltas. E você acha que está demorando, que Deus não está te ouvindo. Mas você tem abrigado no seu templo, na sua casa, dentro de você. Você tem se contaminado. Então, o jejum de Daniel, ele começou desde o primeiro dia. Então, desde o primeiro dia, a partir de hoje, você tem que decidir não se contaminar. Se alguém vem e ofende você, acusa você, isso é algo que pertence a ela. É dela isso. E você vai abrigar isso. Você tem que fazer igual Daniel, rejeite. Você aceite só o que a Bíblia diz que você é. Porque se você, em algum momento, teve culpa em alguma ação, o Espírito Santo vai te mostrar. E você vai fazer como Daniel fez. Daniel se rasgou diante de Deus. E implorou, se humilhou e pediu perdão pelo povo e pelos pecados dele. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, eu estou num propósito, é porque essa pessoa, ela está querendo algo muito grande que ela sozinha não vai conseguir. E aí ela quer a ajuda de Deus. Só que o que Deus já sabe o que você quer. Deus já sabe o que você precisa. O que Ele quer é que você se aproxime dele. E quem está com o coração cheio de pecado, de escolha errada, não consegue se aproximar de Deus, porque o pecado faz a separação. Deus não se afasta, mas nós nos afastamos. Tem pessoas, é muito, muito comum falar, estou fazendo um propósito, eu estou no jejum de Daniel. Mas você vê, a pessoa não tem um relacionamento com Deus. E toda vez que ela se ajoelha para orar ou começa a orar, o que ela está ali orando é pedindo, Senhor, me dê isso, eu preciso disso, eu quero esse carro, eu quero esse emprego, eu quero mudar de... Eu quero. E não chega diante de Deus e fala, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Engraçado que às vezes nós não estamos preocupados em saber o que Deus quer. Porque nós temos medo de Deus querer algo que a gente não quer. Nós temos medo de pedir para Deus fazer a vontade dele, e a vontade dele é de mandar você lá para a África, ou para o Marrocos, né, onde está precisando de ajuda. Né? Muitas vezes nós não entendemos que a vontade de Deus, ela é boa. Você vai ficar satisfeito, você vai ficar com... mas e se Deus me tirar isso ou me tirar aquilo? Tudo que acontece na sua vida, de bom ou de ruim, Deus faz andar junto para o seu bem. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é só para você. Não é só para abençoar a sua vida. Ela é boa, perfeita e agradável para todo mundo que te cerca. Talvez pessoas vão ser atingidas e abençoadas pelo que Deus vai abençoar você e você nem vai ficar sabendo. Porque quando Deus derrama sobre nós o que Ele quer derramar e que nós permitimos que Ele faça isso, você fica tão cheio de tudo, da abundância de Deus que você derrama e abençoa pessoas. Lá em Daniel 2:3 fala assim, naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo algum até se passar 3 semanas. Aí as pessoas pegam isso aqui e faz exatamente o que ele falou. Fica sem comer, fica sem se perfumar e pedindo. Mas se você for ler Daniel 10, 2:3 e ler os versículos seguintes, fala que ele ficou de luto. Ele chorava. Ele chorava por amor ao povo. Porque ele não queria ver o povo de Israel escravo de Babilônia. E ele teve muitas visões do que iria acontecer. E ele sofreu. Foi um sofrimento muito grande, porque ele sabia que o rei ia pesar a mão sobre o povo. E aí ele pediu misericórdia. Mas ele se rasgou, ele chorou. E às vezes você vê alguém no jejum de Daniel com propósito, você vê a pessoa... Não tem diferença nenhuma. Ela tá só pedindo, ela não fica de luto.
ela não chora, ela não se arrepende dos pecados dela. Houve muito arrependimento. Daniel se santificou diante de Deus nesse jejum de Daniel. Eu não sou contra você fazer jejum de Daniel, gente, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que às vezes, na maioria das vezes, o nosso jejum está sendo feito de forma errada. Você pode fazer, jejum não é só de comida. Jejum também é daquilo que sai da sua boca. A Bíblia, Jesus falava, olha, o que sai contamina mais do que aquilo que entra. Então, o jejum, ele é um todo. Daniel não aceitou se contaminar. Quantas vezes você se permite ser contaminado? Às vezes alguém disse uma palavra. E às vezes nem foi a pessoa. Alguém chegou para você e falou assim, fulano disse isso de você. Você sabe que quem conta um conto, aumenta um ponto. Você nem ouviu a pessoa falar mal de você. Mas você já se inflou. Dentro de você já subiu aquele vulcão de raiva, de injustiça. E Daniel está aqui como exemplo. Não se contamine. Você é templo de Deus, você é casa de Deus. Tenha maturidade, cresça. Eu e você precisamos ter a compreensão de que as ofensas que nos é lançada não é para você se contaminar, porque você é casa de Deus. Você tem o Espírito Santo aí, que toda ofensa que te é lançada, toda sentença que te é lançada, ela passa primeiro pela cruz. E você diminui o valor e o poder da cruz quando você aceita ser contaminado com toda a sentença, com toda a palavra, com toda a injustiça fora de você. Você recebe, você se alimenta. Daniel não só não se contaminou, mas ele comia das comidas que Deus aprovava. Então, não é só, não vou aceitar ofensas. É se alimentar da verdadeira comida, do verdadeiro alimento que está aqui na palavra de Deus. Não adianta só você falar, vou fazer o jejum de Daniel, porque você vai ficar com restrições alimentar, mas você não alimenta seu espírito. Tem gente que fala assim, toda vez que você tiver fome, você lembra que você tem que orar. Isso que é o jejum. Não é só isso. Porque você faz a sua restrição alimentar física, mas a sua alimentação espiritual não tem restrições, não tem contraindicação, não é para ter moderação no seu alimento espiritual. E o que eu acho mais lindo é quando o anjo aparece para Daniel, lá em Daniel 10, 12, 13. O anjo Gabriel aparece para ele e fala assim, então ele me disse, Daniel, não tenha medo, porque suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. O anjo Gabriel falou assim, olha Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia que você entendeu o que era para fazer, que você compreendeu no seu entendimento que não era só restrição alimentar, mas era comer sem moderação as palavras do livro da lei, se arrepender dos seus pecados, do pecado do povo. Você entendeu, Daniel, o que era para fazer. E desde o primeiro dia, em que você dispôs a se humilhar, você foi ouvido. Mas então, por que se desde o primeiro dia, por que Daniel teve que orar 21 dias? Porque o anjo Gabriel disse para ele assim, eu precisei da ajuda do Miguel, que é um outro anjo, um dos príncipes mais importantes que tem do exército de Deus. Eu precisei porque lá na Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Deixa eu te falar. O jejum de Daniel, a oração de Daniel, provocou uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. O anjo disse assim, foi por causa dessas palavras que eu vim lutar por você, foi por causa da sua oração. Então, às vezes, está tudo muito tranquilo no reino espiritual, está tudo muito calmo. Mas quando o servo de Deus resolve
se ajoelhar e aclamar e a se arrepender dos seus pecados, a se santificar, a se esconder atrás da cruz do Calvário, uma guerra é levantada. Mas você lembra que eu falei para você já em outras lives que muitas vezes o que você está pedindo e está esperando não depende só de você orar e pedir e vem e concede. O anjo falou assim, olha, desde o primeiro dia você foi ouvido, mas o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. O que você quer e precisa para a sua vida, tudo que vai passar na sua história, passa por escolhas de outras pessoas. Todo mundo em volta de você, no mundo inteiro, está escolhendo o tempo todo, tem escolhas. E somente Deus, que conhece os corações, pode fazer cooperar para o bem daqueles que amam a Deus todas as coisas. E aqui o anjo está falando assim, você foi ouvido, Daniel, desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então existe uma batalha no sobrenatural que os anjos guerreiam. Tem gente que fala, não acredita em anjo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então existe um exército de anjos no reino sobrenatural que está o tempo todo guerreando por nós, lutando por nós. E aqui está falando, Daniel, você foi ouvido desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia, o demônio, né, usado por Satanás, que é uma hierarquia também, me resistiu por 21 dias. Então, durante 21 dias, do anjo Gabriel lutou para que a resposta chegasse até Daniel. E ele falou, e eu ainda precisei de ajuda. Miguel veio me ajudar, porque ele é um dos mais importantes é o mais importante dos príncipes, né? Então, assim, existe todo um rolê, desculpe falar desse jeito, para que a sua oração seja respondida. Mas muitas vezes você acha que é só ajoelhar e pedir. Por isso que a palavra de Deus fala assim, lá em Filipenses 4:6 fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e ações de graça. Porque não é só orar, é agradecer. Porque Ele já te ouviu. Ele está trabalhando. Esse ações de graça, essa atitude de ação de graça que eu e você temos que fazer quando nós oramos, é porque Ele já ouviu desde o primeiro momento que você pediu. E se ainda não chegou na sua mão, você conversa com Deus e pergunta o que é em mim que eu preciso mudar o meu entendimento em alguma coisa. Porque às vezes Deus já fez tudo certo, já está tudo pronto para chegar na tua mão, mas você ainda não mudou o seu entendimento. Você ainda está buscando coisas só para você mesmo, para si mesmo. E existe nesse processo de oração que você está fazendo, existe um caminho reto e perfeito, cheio de abundância, que vai ser derramado sobre você e vai atingir todo mundo que te cerca. Porque a bênção que Deus tem para você, ela não é só para você. Mas o que Deus quer que a gente faça é que a gente tenha uma cultura de oração. Que às vezes você fala assim, eu vou decidir, mês que vem eu tenho que fazer o jejum de Daniel. Mas se você prestar atenção, Daniel fez jejum o tempo todo. O tempo todo. O primeiro jejum que Daniel fez foi decidir não se contaminar. E hoje é sobre isso que eu quero dizer para você, para terminar essa live. Deus conhece você. Deus conhece a sua necessidade. Antes que chegue à boca o seu pedido, Ele já sabe. Ele te cerca por trás, em volta, em cima e por diante. E sobre você Ele põe a mão dele. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada. E está a par de todos os meus intentos. Porque a palavra ainda não me chegou à boca, mas o Senhor já conhece todas as minhas palavras. Então, o que você precisa, que você tem pedido há muito tempo e ainda não conseguiu? Hoje você vai chegar a falar para Deus, Pai,
O que é que eu preciso mudar no meu entendimento para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor na minha vida? A primeira coisa, faz igual Daniel fez, não se contamine. Não engula para você, não pegue para você as ofensas das outras pessoas. Sabe, eu tenho aprendido isso há alguns anos e eu tenho tido uma vida tão mais feliz, tão mais em paz. Quando alguém me lança alguma palavra dura, eu tenho compaixão por essa pessoa porque eu consigo enxergar a dor dela. Para ela ter a capacidade de querer me machucar, me ferir com alguma sentença, alguma palavra. Essa pessoa por dentro, para ela ter soltado aqui, até chegar aqui, é muita desgraça. É muita distância da presença de Deus para essa pessoa fazer isso. Por que eu vou comer? Por que eu vou engolir? Se eu tenho a presença santa do Espírito Santo para filtrar, para derramar amor no meu coração, para eu derramar amor e perdão para as pessoas. É muito mais feliz alguém que decide não se contaminar, não engolir as ofensas, as sentenças, mas também estar pronto para se arrepender também dos pecados. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Não vim aqui pregar algo contra o jejum, muito pelo contrário. Faça o jejum de forma correta. No jejum não tem que ter pedidos apenas, tem que ter principalmente arrependimento de pecados. Porque esse arrependimento te coloca nos braços do seu Pai. Tá bom? Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, obrigada porque a tua presença é tudo que nós precisamos. As pessoas podem falhar conosco, podem faltar conosco, mas o Senhor nos ama. O seu amor por nós é para sempre. Nós podemos ser deixados de lado, nós podemos ser abandonados, traídos, tudo de ruim pode acontecer conosco, mas o Senhor jamais repetirá o que os outros fazem conosco, porque o Senhor é o Deus que nos ama. O seu amor dura para sempre, o Senhor não nos abandona, o Senhor nos ama. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ainda que eu esteja num relacionamento onde esse relacionamento acabou e culpas e acusações sejam lançadas contra mim, o Senhor vem me restaurar e me curar, para que eu não receba essa sentença, essas palavras. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, para você agora, que está com alguma enfermidade no seu corpo, ou alguém internado no hospital, na UTI, seja curado em nome de Jesus. Que Deus potencialize agora em nome de Jesus toda a medicação para que você seja curado e seu parente também seja levantado dessa cama em nome de Jesus. Porque Deus me deu autoridade por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu tenho autoridade para ministrar cura sobre você. E eu ministro cura também sobre as suas emoções. Se está com as suas emoções enfermas, doentes, sejam curadas agora em nome de Jesus. Que todas as prisões emocionais sejam quebradas em nome de Jesus. E você passa a entender que você é casa de Deus. E você vai decidir não deixar que o que está de fora te contamine. Porque você está nos braços do seu Pai. E Ele é o único que tem amor que dura para sempre, misericórdia que dura para sempre para você. Em nome de Jesus, muito obrigada pela presença de vocês. Até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.